E eu queria que nós estivéssemos abrindo o texto sagrado em 2 Reis, capítulo número 4, verso 42 e 44, que nos diz: e diz: um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevado e espigas verdes numa sacola. E disse Eliseu: dê às pessoas para que comam. O verso 43. Porém o seu servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda há de sobrar. Então o verso 44, então o servo pôs-se a comida diante deles, e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eu queria, meus queridos, em breve tempo, simplesmente nós atentarmos para a grandiosidade da palavra de Deus, em que Eliseu traz uma provisão profunda diante daquele quadro de fome, de incerteza, de insegurança. Quando a gente vê sempre Eliseu, Elias e todos os profetas do Antigo Testamento, era marcado por muita insegurança e sobretudo com a marca da fome que era presente naquela época. E uma das coisas que eu quero tratar com vocês aqui é que Deus é a nossa provisão, e que devemos confiar muito mais no provedor, como já foi dito anteriormente, 8 dias atrás, para a irmã Ana Lívia, e quero repetir, quero ser incisivo nessa minha palavra, e dizer a você, meu querido, que nós, da verdade, não devemos confiar na provisão, mas no provedor. E aqui a gente vê um texto em que determinadas pessoas chegam diante de Eliseu com 20 pães de cevada e algumas espigas de milho, e põe diante do profeta e diz: olha, o que nós temos aqui é isso. E aí Eliseu diz algo bem interessante, olha, respondeu-lhes: como vou, deles as pessoas, ele disse, como é que a gente vai dar essa pequena quantidade às pessoas? Simplesmente só 5 pães para mais de 100 homens, e com certeza aquele aglomerado de pessoas era mais do que 100 homens, porque geralmente quando se fala homens, se omite mulheres e crianças, como o texto que Samuel leu na leitura oficial nos diz isso. 5.000 homens foram mulheres e crianças. E aí eu quero mostrar aqui a vocês que a palavra que simplesmente o profeta disse dá-lhes de comer esse povo com essas espigas, com esses pães aí. Ele respondeu: como vou com isso diante de 100 homens? E a pergunta minha e sua é essa: como é que eu vou por isso diante de 100 homens? Como é que uma coisa limitada, como é que uma coisa incompatível com a grande quantidade? A provisão muitas vezes é incompatível com a demanda. Mas eu quero dizer uma coisa a você: nós não estamos firmados, não é na provisão, mas no provedor. E o que eu quero destacar, meus queridos, é o que diz o verso, prosseguindo o verso, quando diz: Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam. E aí eu queria que nós destacássemos essa palavra, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Quem disse? Foi Eliseu. Quem disse foi o pastor Zé Maria, Samuel, Mateus. Quem disse foi você, internauta? Não. Quem disse foi o Senhor da provisão. E o que está em jogo agora, meus queridos, não é a provisão, mas o que está em xeque, nós dizemos, é o provedor. Mesmo que venha a ser pouco, mas esse pouco diante de Deus se torna muito. É isso que Eliseu disse: é pouco para vocês, é muita demanda, é muita gente, é pouco pão e muita gente. Mas ele diz: vá, quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é Deus, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda há de sobrar.
E eu quero dizer uma coisa aqui a vocês: quando eu abro o Face de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o que eu vejo é live de manhã, de tarde, de noite. E o que eu quero dizer a você, igreja, a minha palavra é direcionada para a igreja especialmente. Antes de nós nos apresentarmos aos homens, nós devemos nos apresentar a Deus. É tempo de a gente fazer menos live, ir para o nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e clamar o Deus, não simplesmente a provisão, mas clamar o Deus da providência. O profeta, antes de se apresentar, Elias, antes de apresentar a Acabe, ele se apresentou antes diante dos pés do Senhor. Eu não estou contra ninguém que faz live, mas antes de fazer qualquer live, vamos fazer realmente uma conexão diretamente com o Deus da provisão. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Na verdade, hoje a gente tem muitos pastores, muitos coaches, muitas mensagens, muitas vozes, Samuel, mas o que está faltando é vozes proféticas. Não é, na verdade, a ideia de termos profetas hoje, não é isso que eu estou defendendo, porque a Bíblia não diz isso, mas precisam homens e mulheres com a autoridade do alto, com a autoridade da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Deus está dizendo: vou eu fazer provisão. E se Deus está dizendo, mesmo que venha a ser limitado para mim, mesmo que as portas se fechem para mim e para ti, saiba que Deus é o Deus de tamanha provisão na minha e na tua vida. Eu quero ver agora a aprovação. Eu quero justamente nos dias de hoje nós vermos a atitude de muitos crentes. Muitos crentes, Joninha, que chegam diante de Deus. Deus é soberano, Deus é provisão, Deus é isso. É nesses momentos que a gente vai saber que é o templo fechado, mas Deus vai mandar provisão. Mesmo que as coisas estejam totalmente contrárias, Deus diz: está tudo fora do controle dos homens, no meu está dentro do comando. E aí eu quero encorajar você, meu querido, a ser voz profética nessa geração. E a gente, na verdade, antes de se apresentar diante dos homens, vamos nos apresentar diante do Senhor. Vamos fazer como disse Eliseu. Eliseu disse: olha, eu quero dizer aqui a você que vai acontecer isso. Não, assim diz o Senhor. Deus está dizendo aqui, olha, comerão e ainda vai sobrar. Eu creio de forma profética nessa palavra. Eu creio de forma bíblica, escriturística. Não com atos proféticos, como os muitos falsos profetas estão por aí. É aí onde a gente vai ver os atos proféticos ruírem. Mas eu creio na genuidade da palavra de Deus. Se a palavra está dizendo, que Deus está dizendo, eu creio. E Deus está dizendo para mim na palavra: comerão e ainda haverá de ter fartura. Comerão e ainda ter sobra. Comerão e ainda ter o sobejo. Eu creio que o que Deus está dizendo, eu de fato acredito. E creio que você acredita também do outro lado aí. Seja você uma voz profética. Seja você um Elias de Deus nessa geração. Seja eu e você, de fato, um Eliseu. Sejamos um Moisés, vozes proféticas diante de tantas falsas profecias, diante de tantos, como eu disse, pastores coaches, diante de tantos homens fraudulentos. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus que haverá de fazer a diferença. Assim diz o Senhor. E o verso 44 diz: Então o servo pôs a comida diante deles, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Sobrou, conforme a palavra do Senhor. E eu descanso nessa palavra. Eu quero piamente esperar nessa palavra, e saber que o meu Deus, que o Deus do universo, que manobra cada partícula da minha existência, que manobra cada pedacinho do meu e do teu DNA, do teu átomo, a menor divisão, a menor célula, o menor pedaço de existência. Deus manobra as bilhões, trilhões de galáxias no universo, e Ele disse para mim, para ti hoje: comerão e há de sobrar. E eu digo a você, meu irmão, diante dessa crise, Deus não vai deixar você passar fome, não vai deixar eu passar fome. Mesmo diante das lutas, a provisão de Deus virá,
porque nós não estamos esperando meramente uma providência qualquer, nós estamos esperando o Deus da providência, o Deus que estava com Abraão, conduzido com Isaque ao Monte Moriá, e tinha tudo, tinha o cutelo, tinha o fogo, tinha a lenha. E aí se uma pergunta pertinente Isaque faz: pai Abraão, tem tudo para o holocausto, falta apenas uma coisa, e o cordeiro? E aí Carol pode questionar, Jonas pode questionar, Zé Maria questiona, Mateus questiona, você questiona, nós nos questionamos: cadê a provisão? Cadê o cordeiro? E a palavra de um homem de fé foi aquele: o Senhor proverá. Eu não estou enxergando a dimensão da sua necessidade. Sei que talvez a provisão é pouco, tão pouco semelhante ao daquela viúva que só tinha um punhado de trigo, umas gotinhas de azeite e alguns cavacos de lenha para fazer um pequeno bolo, comer e morrer. Mas lembre-se, existiu um profeta de Deus que bateu aquela porta e trouxe não meramente provisão, mas o Deus da provisão bateu aquela casa e fez milagre. Que o Deus da provisão visite tua casa e você testemunhará que Deus é o Deus tremendo, que faz, que traz solução, que traz existência àquele que não existe. Muitos estão confiando aí nos governos, nós não confiamos nos homens da terra, nós confiamos no nosso comandante celestial. Ele, e simplesmente Ele, é mais do que a nossa provisão. Ele é o Senhor da nossa própria vida. Portanto, encerro e reitero: não confie meramente nas falsas provisões, mas confie no Deus provedor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Para você não crente, que não teve uma experiência com Deus, eu quero encorajar você a buscar também esse Senhor da provisão, buscar o Senhor como Salvador e buscar o Senhor como Senhor provedor. E pode ter certeza que vai ser a melhor opção que você há de fazer em sua vida. Que você descanse, que eu possa descansar no Senhor e saber que tudo pode vir de contrário sobre mim e tua vida, mas o comando sempre estará nas mãos do grande eu sou. Amém? Nosso irmão Jonas vai louvar o Senhor com 2 hinos consecutivos, depois Léo, depois o irmão Samuel já de se aproximar, para também trazer uma palavra dinâmica, palavra essa que Deus está trabalhando. Fala com um hino, fala através de um hino, através de uma salvação, e Deus está trabalhando, dizendo a você: olha, sou eu, o Senhor dos senhores, que tem o comando todo em suas mãos. Amém?